galerinha do nosso canal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, juntamente com a minha grande amiga. Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Juliana, sou professora de Geografia e hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre... A gente vai falar hoje, galerinha, sobre o grande dilema, né, do final do século XX, início desse século XXI, que são questões climáticas, né? Vamos desvendar primeiramente os mistérios do que é aquecimento global, o que é o efeito estufa, porque muita gente até fala que o efeito estufa é algo ruim, que o aquecimento global é algo ruim de fato. Então, assim, a gente vai começar a falar hoje um pouquinho sobre essas questões climáticas, né? Essas problemáticas climáticas, para a gente perceber as diferenças que existem entre um e outro, tá certo? De antemão, eu vou pedir para que quem já está assistindo curta bastante esse vídeo, né? Dê seu like, comentem, mandem para outras pessoas, para os seus colegas, né? Porque o objetivo dessas nossas aulas é justamente sanar algumas dúvidas de vocês, tudo bem? Ju, com Oi. certeza, na aula de climatologia, quando a gente vai falar das camadas, a gente primeiro vai falar, né, de como que algumas situações foram favoráveis para o desenvolvimento da vida no planeta, e aí uma dessas questões é a questão climática. E aí, sempre aquela perguntinha, aquecimento global e efeito estufa são a mesma coisa? Ou um é problema, o outro não é? Os dois são problemas, os dois não são problemas? Ótima pergunta. Essa pergunta ela aparece com muita frequência e aí a gente precisa saber tanto o aquecimento global quanto o efeito estufa, pessoal. Na verdade, é algo natural. Mas como? De que maneira ela se torna então um problema? Porque você deve saber, você ouve falar na TV, o seu professor de geografia comenta, o seu professor de ciências comenta, o aquecimento global é ruim, o efeito estufa é ruim, então eles são os grandes vilões? Pois é, aí a gente precisa começar a separar e entender como é que isso funciona. Você já assistiu, Eduardo, aquele desenho que teve um, dois, três, quatro, que é a Era do Gelo? Toda vez que eu falo sobre aquecimento global, não tem como não dizer que a Terra já passou, né? A Terra é uma senhora de 4,5 bilhões de anos. Então ela já passou por várias intempéries. Ela já esquentou, ela já esfriou, ela já esquentou, ela já esfriou. E é o desenhozinho da Era do Gelo é uma ótima maneira do aluno compreender o que eu estou dizendo, né? Você já deve ter visto pelo menos um desses desenhos animados. E aí, pessoal, o que acontece? Esse aquecimento, ele é natural, ele seria natural, na verdade. Tanto é que o que nos permite viver na Terra, tá aqui falando, respirando, é o efeito estufa. Eles não são a mesma coisa, mas eles se relacionam. Exemplo, né? Eu acabei de explicar que o aquecimento global e o efeito estufa é natural. Por que ele é natural? Porque a Terra está no momento de aquecimento. Ora, se ela está nesse momento de aquecimento, por que isso se tornou um grande vilão? Aí entra a questão da geografia e a questão do ser humano. A maneira como o ser humano produziu, né, as suas técnicas, o seu trabalho, em outras palavras, né, a maneira como ele se relacionou com a natureza, proporcionou, na verdade, fez com que houvesse um grande número de gases poluentes na atmosfera. O carro que você usa, né, solta aquela fumaça, o ônibus, a chaminé das indústrias, enfim, são muitos gases poluentes lançados na atmosfera, desde a Revolução Industrial, principalmente. A Revolução Industrial é um marco para isso. E aí, pessoal, na verdade, toda essa poluição atmosférica, que não é pouca, causada por tudo isso há centenas de anos, fez com que esses gases poluentes formassem uma verdadeira massa de bloqueio. Então, olha, o calor entra, né? A luz solar entra no nosso planeta, correto?
ela chega até nós, né? Maravilha, em forma de luz. Aqui é produzido um calor, né? A gente gera esse calor. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, o concreto, tudo que tem no nosso planeta. Só que parte disso é disperso para o universo. E o efeito estufa, ele é muito legal porque ele tem a capacidade de reter um pouco desse calor, para que as máximas e mínimas não sejam tão expressivas assim, né? Muito calor, igual um deserto, né? Muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Então, na verdade, ele traz um equilíbrio. O problema é que, na verdade, todos esses gases poluentes bloqueiam a saída desse calor. Pessoal, em outras palavras, com o passar dos anos, verificou-se, né, os cientistas, os especialistas em clima, diagnosticaram um pequeno aumento, mínimo aumento na temperatura do planeta. E aí, Eduardo, quais seriam então as consequências desse pequeno aumento da temperatura do planeta? O que a gente tem que entender é que a gente ouviu muitas vezes pessoas contradizendo isso, até dizendo que o aquecimento global ele é uma fábula, que isso não existe. A gente tem que tomar cuidado, porque como a Ju falou, naturalmente a Terra passa por isso, só que a gente está fazendo de uma forma acelerada com que esse aquecimento gere vários problemas. A partir desse período que a Ju falou, né, do início da Revolução Industrial, é o derretimento do gelo que a gente tem nos polos. Então, o que vai acontecer? À medida com que esse gelo derrete, aquele gelo ele é água doce, a gente tem que sempre lembrar disso, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, né? Quando aquele gelo vai derretendo, vai aumentando a quantidade de água nos mares. Se vai aumentando a quantidade de água nos mares e nos oceanos, o nível dos mares e oceanos eles aumentam. Então, as regiões que são costeiras, as regiões litorâneas, elas vão começar, olha só, elas vão começar a sofrer com esse, como é que eu falo, Ju? Com essa invasão da água, né, nas regiões que são mais próximas da costa do litoral. E isso a gente já sabe. Em toda a nossa história humana, a maior concentração de pessoas estão justamente nas regiões próximas aos litorais. Então, imagina todas as cidades que são banhadas por mares começarem a sofrer com a inundação, com o aumento do nível da água e essa água avançando dentro das cidades. Alguns lugares do mundo vão desaparecer. Isso é só assim, um detalhe, não é? O que a gente tem que lembrar também é que esse aquecimento, né, essa elevação, ele pode trazer efeitos principalmente como a aridez do solo, solos que são naturalmente favoráveis ao cultivo, ao desenvolvimento de determinados vegetais, eles vão perdendo alguns minerais pelo excesso de calor, tornando eles mais áridos. Então, alguns tipos de vegetais que a gente consome no nosso dia a dia, por exemplo, o arroz, o trigo que está presente no pãozinho, está presente na farinha que a gente come no bolo, esses vegetais podem não se adaptar mais ao solo que eles estão sendo cultivados. Olha, a gente está falando de redução de alimentos. Imagina a gente ter que passar por um tipo, a gente está passando por uma privação de contato social. Imagina passar por privação de alimentos. Então, esses são assim, eu acho que são só alguns pequenos detalhes, alguns pequenos não, né? São dois grandes exemplos, mas assim, visto a quantidade de outros problemas que o aquecimento global pode gerar, né, a gente está falando aqui de dois que são um pouco mais, seriam mais sensíveis na nossa vida. E a gente tem que lembrar também, fora as espécies animais e vegetais naturais que vão desaparecendo. É bem verdade que esse período que a gente está recluso dentro da nossa casa e que as indústrias e os carros não estão circulando, eles têm um impacto positivo, mas ele não tem um impacto regenerador. Isso é bem legal a gente tratar, porque está todo mundo achando assim, nossa, a água do mar está mais
mais azul, menos poluída. Nossa, isso está mais bonito, o céu está mais azul, tem menos poluição atmosférica. Isso é ótimo, mas isso não quer dizer que esse problema esteja resolvido. É repensar os nossos hábitos, é a gente pensar menor, né? Se eu percebo que existe uma indústria, um determinado produto que eu compro, que aquela indústria é uma dessas vilãs que contribui com a emissão, que não assina, que não está ali participando desses acordos de diminuição de emissão de gases poluentes, eu acho que aí é o nosso papel de não comprar um produto dessa indústria, né? Eu sempre uso um exemplo assim, Ju, uma determinada marca de shampoo lança, né, lá um produto que vem de uma mamona, sei lá, né? Vamos pegar um exemplo. E aí, o que que acontece? Como é um produto que começa a ter uma propaganda muito grande, um marketing muito grande, todo mundo quer comprar aquele produto. Aumenta a produtividade de mamona, para isso, diminui a concentração de áreas naturais, aumenta a produção desse produto, aumenta a quantidade de fábricas trabalhando em prol disso. Então, assim, quanto mais eu consumo um determinado produto que me é colocado como o grande salvador, tipo, é aquela situação, gente. O marketing está ali para fazer a gente comprar. A gente tem que pensar realmente o que, que eu quero, o que, que eu posso e o que, que eu preciso. Não é? É a partir disso que a gente vai conseguir diminuir. Né? Eu acho que acabar de vez agora é um pouco complicado, mas eu acho que vão ser essas nossas atitudes que vão diminuir a incidência do aquecimento global. Mas a gente agora aguarda a participação nas dúvidas de vocês, tá bom? Agradeço todo mundo. Muito obrigado, galerinha.